Olá pessoal, tudo bom? Prazer, me chamo Fabiola Gesteira e hoje eu vou trazer aqui algumas dicas de maternidade. Então, gente, para quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos de idade. Ele nasceu em 2020, antes um pouco da pandemia, né? Nasceu em janeiro de 2020 e nasceu com, depois de um tempo eu descobri o autismo dele. Tempo esse, graças a Deus, precoce, né? Observei alguns sintomas diferentes e quando eu estava gestante, eu pesquisava bastante sobre maternidade, né? Os perigos, né? O que poderia atrapalhar durante a gestação, quais o tipo de alimentação que eu deveria consumir. Então, tive uma preocupação com a alimentação, né? E também depois da gestação, antes e pós-gestação. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas observações que às vezes a gente deixa passar batido, né? Algumas coisas que eu observei no meu filho, que muitas das vezes passa batido por muitas mãezinhas. Não, mas pela correria do dia a dia e também para a gente ser, né, mãe de primeira viagem. É tudo novo, né? Eu também, esse é o meu único filho, ainda não tenho, né, nenhum outro. Estamos ainda na dúvida se teremos ou não. Então, o Estevão nasceu de parto natural e depois, um pouco mais no dia do parto, a gente não sabia que o parto seria seco, né? Isso a gente descobriu depois que ele nasceu. O que acontece? Eu bebia pouco líquido, minha barriga cresceu pouco, eu tive apenas 8 quilos a mais na gestação. E aí, gente, o líquido já tinha, desde quando fez o primeiro toque, começou a sangrar, e depois disso, ele só nasceu no dia seguinte. Isso sem nenhuma, como é que a gente fala? Contração. Eu não tive contrações, tive que induzir. Então, quando a gente analisa autismo, algum problema do tipo, os médicos vão perguntar se a gestação ela foi planejada ou não, como foi o parto, porque às vezes, por influência do parto, pode ser que dê algum problema neuro, né? Atrapalhou o neurodesenvolvimento. E não sei se foi isso. Só sei que o Estevão, ele não pegou mamadeira, ele não pegou, ali não teve uma dificuldade para pegar a mama, porque a gente tem dificuldade, né? Mas conseguiu pegar a mama, pegar o peito. E um pouco mais tarde, gente, ele tinha dificuldade da introdução alimentar. Como eu precisei trabalhar, né, depois do quarto mês, eu deixava o leite, aí a gente tentou vários tipos de bico, e ele não pegava de modo algum. Nenhum tipo de bico, nem chupinha, nem nada. Trabalhei por 2 dias seguidos e ele não pegou. Ele só mamava quando eu chegava. Ficou passando fome. Então eu resolvi dar um tempo no trabalho até que ele pegasse. A gente implementou, né, o alimento, aí teve que colocar. A minha mãe conseguiu fazer com que ele pegasse o mucilon. Estevão teve desde o início uma seletividade alimentar, só aceitava mucilon de milho. Aí a gente introduziu, deu certo, o mucilon, voltei a trabalhar, só mucilon de milho. E tinha dificuldade em beber água. Não aceitava de modo algum, ele cuspia tudo. E ali eu fui vendo que ele era um pouco diferente. Aos 7 meses de idade, já é esperado que a criança dá tchauzinho, acena para você, ou a gente ensina ela a bater palma, ela faz, né? Repete aquele comando, bater palmas, né? Ou a gente chamar pelo nome e ela logo olhar, né? Ver que é ela, como a gente chamava ele pelo nome o tempo todo, ele parecia não ouvir. Só que aí a gente ficou na dúvida, será que ele tem problema de audição?
Só que eu observava que quando o pai dele chegava ao portão de longe, ele já ouvia, já ia, né, arrastando para lá para o portão. Então a audição dele era maravilhosa. Mas quando a gente chamava pelo nome, falava com ele, ele nunca respondia, né, não fazia nenhuma feição. E aí o que que acontece? Observado tantos sinais, ele não dava tchauzinho, não mandava beijo, não fazia nada que a gente queria, né? Pedia, fazia com a mãozinha dele, ensinava, pedia para ele repetir, ele não fazia. E tinha distúrbios do sono. Então, gente, uma coisa que eu observei no meu filho foi isso. Meu filho também, na introdução alimentar, ele não aceitava nada que a gente desse para ele. Ele queria tomar mamadeira sozinho, sem a gente segurar. E quando a gente ofertava algo, algumas mães vão perceber isso, tá? Vocês assistindo esse vídeo aí, vocês vão observando os seus pequenos. Quando a gente ofertava algo, ele não pegava. Só que as migalhas que caía do sofá, ele catava. Então eu, né, macaca velha, falei assim, ele não gosta que a gente dá. Ele quer ser independente, 7 meses independente. Eu comecei a espalhar comida no rack, em cima de alguma coisa para ele pegar. E foi dito e feito, ele começou a consumir esses alimentos. Ele não gostava de pegar na mão da gente, não sei qual o motivo, mas não gostava. E aí aí tá, começou, né? Tudo era estratégia, gente. Criança é estratégia. É estratégia, tudo é estratégia. Quando você entender isso, a sua vida vai mudar. A sua qualidade de vida vai mudar. E o que que ele fez? Aí ele começou a comer melhor, mas o sono ainda estava difícil. Essa criança, ele não dormia durante o dia e dormia às 4 da manhã. Era muito difícil fazer ele dormir. Ele cansava, pulava, a gente fazia de tudo para exercício para que ele viesse a cansar e então dormir, mas não acontecia. Dava suco, dava chá de camomila, suco de maracujá, tudo que falava que adormecia rápido, chá de capim-santo, e ele não adormecia. Então comecei a cogitar, será que meu filho tem algum problema? Ele não está desenvolvendo da forma que deveria ser. Levando ele para a Universidade Católica, em Brasília, eles têm um projeto como é que se diz? Eles ajudam, né, no desenvolvimento da criança, desde recém-nascido, desde os 3 meses de idade, ajuda a sentar e tal, tem algumas fisioterapias. Eu levei para lá, eles alertaram, observaram o Esteve que ele não parava quieto, não parava de modo algum, ele nunca parava. E ele não parava para prestar atenção na musiquinha que tocava, não obedecia comando nenhum. Então elas me alertavam que tinha que procurar um neuro, né? Tinha que procurar um neuro porque meu filho tinha algum problema neurológico. E fonoaudióloga também. Ele não falava, né? Até então, nenhuma fala. Passado algum tempo, 1 ano de idade, ele regrediu, parou de comer algumas coisas que ele gostava, começou a ter a regressão alimentar. Começou a consumir alguns alimentos, parou, não queria mais, não aceitava mais nada. E a água ainda era dificuldade. Depois ele andou com 1 ano e 3 meses e foi tudo normal. Continuava sem falar e sem dormir. Não tinha aversão a barulho, ele tinha aversão a criança. Ele tinha muito medo de criança. Ele não gostava de muvuca, não gostava de lugar muito frequentado. Ele morria de medo, o coração dele acelerava. 1 ano de idade, eu fiz o aniversário dele, coloquei o pula-pula. O coração dele, ele grudava em mim que não soltava, com medo de entrar naquele pula-pula, não aceitou. Onde ele via criança, ele ignorava. Era de boa, sorria já para o adulto, mas para criança não. Então eu fui vendo que ele era um pouco diferente. Com 2 anos de idade, a gente fechou o diagnóstico dele, a gente passou por vários médicos, fizemos vários exames para descartar o autismo auditivo, vocal e tonal. A gente fez também exame de sangue para ver se ele não
Como ele só consumia leite, ele não aceitava mais nenhum outro alimento, só era mucilon e água depois de um tempo, até os 3 anos de idade. Ele não aceitava alimento. E aí, como é que dá para criar a criança só com mucilon, né? Tudo que dava para ele, ele fazia ânsia de vômito. Então, o que a gente fez? O médico fechou o laudo, né? Passou por vários médicos, fizemos um grande número de exames para ver se descartasse não era excesso de leite, que o médico já viu pessoas com sintoma de autismo, sendo só excesso de lactose. E não era, deu tudo certo. E aí fechamos o lado dele de autismo. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, o que fez mudar, o que fez o meu filho falar? Ele, até os 2 anos e 9 meses, ainda não falava, mas eu não desistia, eu conversava com ele o tempo todo. Eu trabalhei a socialização do Estevão todos os dias quando eu parei de trabalhar em 2022. Em 2022 ele tinha 2 aninhos. Todos os dias eu levava ele pra rua, pra pracinha onde tinha crianças. Ele tinha medo e eu fazia a socialização, brincava com ele e com outras crianças, para ele perder nesse mês, mas era todos os dias. Todos os dias. Então, mãe, mesmo que seja difícil, mesmo que o seu filho, ele não entenda o não. Às vezes ele vai pegar o brinquedinho, ele quer muito a bicicleta, nunca andou numa bicicleta, quer a bicicleta do amiguinho. Aí ele dá aquela birra, grita igual um porquinho, entendeu? E você, eu não aguento mais, eu vou desistir. Porque toda vez que eu saio eu me estresso. Não faça isso. É pelo seu filho. A casa eu deixava bagunçada. Entendemos, que possamos entender que tudo isso é um processo. Tudo isso vai passar. Os nossos filhos, só uma vez vai ser recém-nascido. Só uma vez ele vai ter 1 ano. E tudo isso, todo esse processo, não é para sempre. Então, o que eu fazia? Eu estimulava ele todos os dias, durante o dia. E depois que ele dormia, às vezes ele dava um cochilinho, assim, de meia hora. Era o tempo que eu ia deixar eu ia limpar minha casa. Dava a tela. Aí eu não tinha jeito, gente. Esse negócio da tela é muito difícil pra gente que é mãe, que tem inúmeras tarefas para fazer e é a única forma de distração. Então, infelizmente, eu não consegui, né, não dar tela pro meu filho. Eu deixava ele ali distraído, enquanto eu arrumava a casa, depois de estimular ele de todas as formas, colocar ele para pintar, fazer exercício, brincar com ele, ter aquele momento de aí fazer os exercícios, né, que eu pesquisava. O YouTube ajuda bastante a gente, tem aí muitos canais que ajudam. Então, eu via que às vezes faltava força na língua. A fonoaudióloga falou que ele não tinha força motora, porque ele não mastigava. A criança precisa mastigar. E como ele não mastigava, só bebia leite na mamadeira, não exercitava os músculos da boca. Então, sendo assim, eu comecei a exercitar ele. Eu falava, eu percebi que ele era uma criança muito competitiva. E ele entendia o que eu falava. Ele não falava, mas entendia o que eu falava. Então eu não parava de comunicar com ele. Entendeu? O segredo é não parar de comunicar com ele o tempo todo. Ele vinha me direcionando com a mãozinha assim, ele não apontava. Ele pegava meu braço e levava até a geladeira. Se ele queria alguma coisa de lá, ele levava. Eu falei assim: o que você quer? É isso que você quer? E eu conversava com ele. Então fala. Ele tentava, mas não conseguia. Mas eu não desistia todos os dias. Eu já sabia o que eu queria, mas eu tinha que reforçar. Então é isso que vocês vão fazer em casa. Primeiro passo, observar. Então a dica que eu deixo para vocês aqui é estratégia com as crianças. Observem elas. Nada como a mãe, nada como a cuidadora para observar, sabe? O jeito, a personalidade da criança, entender ela. E outra coisa, alimentação. Alimentação, meu filho, ele tinha muita seletividade. Hoje tem 5 anos, muitos alimentos que ele rejeitava, hoje ele come. Por quê? Porque não faltou insistência. Ele começou a comer, por exemplo, beterraba,
Criança é lúdica. Você tem que brincar, não oferecer. Ah, se você não comer, eu vou te bater. Ah, se você não comer, você vai ficar de castigo. Ah, ou então comparar com alguém. Ah, fulano ali come, ó, tá forte. Não, faça isso, não. Eu usava simplesmente o, nossa, se você comer beterraba, a sua língua vai ficar vermelha. Olha, minha língua, tá vermelha. Deixa eu ver a sua ficar vermelha também. E assim ele, com nojo, mas experimentava e ia para o banheiro, ia para o espelho para ver a língua dele vermelha. O cabelo, gente, eu não sei se são todos autistas, mas tem muita dificuldade com o barulho da maquininha. Era muito difícil cortar o cabelo do meu filho. Nunca conseguia, ninguém conseguia. Deixava pela metade, porque quando chegava ali o barulhinho da maquininha, ele não permitia. E logo descia da maca, rasgava tudo, tirava tudo. E era aquela loucura. E aí eu comecei a cortar em casa, pesquisei, eu mesmo cortando em casa. Fui no cabeleireiro que tem muita paciência, né? Um barbeiro que tem muita paciência. Ele experimentava, tinha que deixar primeiro ele ali dava vibraçãozinha para ele acostumar. Gente, é um processo, é um processo. Você tem que respeitar o tempo deles, entendeu? E aí eu fazia isso. Começamos a cortar o cabelo. Depois o cabelo do meu filho só corta 2 vezes no ano. Só em julho e em dezembro. Que é muito difícil. Toda vez ainda é muito difícil. E o que eu fazia? Ele não deixava um sinal aí pra vocês. Ele não gosta de molhar o rosto. Muitas crianças autistas não gostam que molhe o rosto. Entendeu? Não gostam que molhe o rosto. Então o que eu fazia? Pra lavar o cabelo, parecia que tava matando um porco. Era uma gritaria danada. Aí o cabelo dele era 1 mês para lavar, 15 dias, porque toda vez era um processo doloroso, era uma briga ali, feia, a gente ficava cansado, estressado, também que é cansativo, cansa mentalmente. O que eu fiz? Ele era muito vaidoso, eu observei que ele era muito vaidoso. Meu filho, ele gostava de se olhar no espelho. E aí eu trouxe o espelho pro banheiro. Eu falei assim, ó, você vai levantar assim, eu deixava o cabelo dele seco, passava o shampoo. Eu falo assim, você vai levantar a cabecinha e a mamãe vai jogar. Olha só como é que eu faço. O que eu posso fazer com o seu cabelo? Fazia chifrinho, fazia um monte de desenho no cabelo para ele ver no espelho cheio de espuma. E aí, o banho começou a ser divertido. Ele queria se ver. Então aquilo para só de ser um tormento, para ser uma diversão. A hora de lavar o cabelo mudou. Então tudo isso vocês têm que trazer. Vocês querem transformação? Vocês querem uma criança assim... vamos vencer a batalha de outra forma, né? Porque na força não dá. Não dá. E aí a gente começou a lavar o cabelo. Hoje ele ama lavar o cabelo. Entendeu? Desde que não venha no rosto. Então eu ensinei pra ele. Meu filho, você tem que levantar a cabecinha assim, pra a aguinha não descer sobre você. E ele começou a fazer isso. Hoje ele ama lavar o cabelo. E aí, olha que perfume. Tudo, muita comunicação. Outra coisa que eu vejo muita gente sedento demais. A tela, gente. Gente, o celular, eu deixo meu filho assistir na televisão hoje. Celular destrói. Celular destrói de uma forma que você não tem noção. Meu filho, ele ficava transformado quando ele tinha um tablet. Quando a gente tirava esse tablet dessa criança, misericórdia. Era um Deus nos acuda. Ele queria quebrar a casa. Eu falei assim, não. Eu tenho que cortar isso aqui pela raiz. Acabou. Ele jogou o tablet lá no teto. Nunca mais eu consertei. Nunca mais ele teve acesso a celular. Hoje, com 5 anos de idade, ele assiste os desenhos que eu permito. Não gosto que ele assista crianças no YouTube. Ele ainda assiste às vezes. Eu não gosto. Porque as crianças olham aquelas crianças riquíssimas, com tudo, piscina, carrinhos, e eles ficam com aquele desejo. Por que eu não tenho? Fica com aquela frustração, entendeu? E fica se perguntando, se questionando. Eles estão muito novos para isso. Então eu gosto que ele assiste os desenhos que eu permito que ele assiste. Blip, Juca, Mica, né? Não são desenhos, são programas educadores. Também tem um Bluey,
deixo ele assistir, eu assisto junto com ele ama que eu assisto junto com ele. O fonoaudiólogo pediu para que eu colocasse para ele o desenho Crianças Inteligentes, ajuda bastante no desenvolvimento, né? Porque lá ensina os números, ensina tudo. Vai ser, né, outro aprendizado, mas ele gosta que esteja perto. Então, gente, a gente pode tirar esse tempinho ali para eles. A gente pode tirar esse tempo para que eles, somente para estimular, senta do lado, senta no chão, vai assistir na televisão Crianças Inteligentes com eles. E ali, olha que legal! E sempre, se seu filho ainda não fala, nunca esqueça o uau! Nossa, que legal! Você atrai a atenção dele o tempo todo para você. Ele vai olhar o movimento da sua boca. Ele vai aprender a falar. Aí você, uau, pensar que não, ele já tá no uau, ele não sabe falar uma palavra, mas ele sabe uau. Nossa, que legal, isso aqui é verde. Uau, verde! Nunca pare de fazer isso. Parece bobo, parece muito bobo, mas é muito importante. Isso fez com que o meu filho, sem terapia nenhuma, aprendesse a falar. Hoje ele fala pelos 4 cantos. Meu filho hoje é sociável. Ele não tem mais medo de criança. Quem vê não diz que é autista. As pessoas, nossa, mas não parece que é autista. Graças a Deus. É isso que eu quero ouvir. Não parece que é autista. Não é preconceito, não. Porque eu sempre aceitei meu filho. Mas é porque eu quero que ele evolua cada dia mais a ponto de ser imperceptível. É isso que eu quero. Eu quero que ele seja uma criança normal. Eu trabalho todos os dias para que isso aconteça. Para que cada dia ele seja independente. E eu confio, e você deve acreditar no potencial do seu filho. Meu filho agora tá virando Masterchef, gente. Vocês não têm noção. Ama fazer bolo. Atrapalha? Atrapalha. Quando eu ia lavar a louça, ele queria vir para perto de mim, arrastava a cadeira para vir perto de mim. E, oh meu Deus, atrapalha demais, que derrama água, sabão no chão, faz aquela bagunça. Mas deixa, tudo o que eles querem é ter autonomia. Tudo que eles querem. É só isso. É só por isso que eles choram tanto, sabe? Às vezes você vai para um lugar, você leva ele ali para um parquinho, aí do nada você fala, pronto, já vamos embora. Não, não é assim. Não é pronto, já vamos embora. Pensa aí, você tá ali se animando, ele tá assistindo um filme bacana, aí chega a parte principal do filme ali que você tá esperando tanto, e alguém vai lá e desliga a televisão na sua cara. Você vai se frustrar, você vai ficar morrendo de raiva, né? A sua novela, o último capítulo da sua novela, a pessoa vai lá e desliga ou acaba a luz. Você vai ficar irritado. Então a gente tem que dar limite, a gente tem que entender que a criança é gente e a gente tem que tratar ela com respeito. Então você fala, olha, daqui 5 minutinhos a gente vai embora. Você dá esse tempo para ela se preparar, preparar a cabeça dela para você ir. Então eu respeito isso no meu filho. Eu falo, olha, mamãe, daqui 2... Não, daqui 10. Eu falei assim, não, daqui 2 minutos. Ah, mas é 10 minutos. Eu falei assim, não, 2 minutos. 2 minutos e acabou. Daqui 2 minutos a gente vai embora. Você já aproveita, já vai se preparando, já despedindo dos amiguinhos que a gente vai embora. E aí é assim, não sai mais com choro. Antigamente você tinha que ir segurando um braço, me balançando as pernas, querendo beliscar, querendo bater. Eu não aceito. Não aceito filho meu vir me bater. Se seu filho te bate, é um problema. Meu filho queria me beliscar, puxar meu cabelo. Um dia eu, é bom? Você me bateu, quando ele começou a falar, né? Você me bateu, eu falei assim, é bom puxar cabelo? Não é. Então não puxa o meu. Você me respeita. Ele vinha me morder, epa, pode parar. Para com isso. Não aceito. Eu não posso aceitar que meu filho me bata. Se você tá aceitando, você tá criando da forma errada. Mas é porque é instinto, é porque ele... Não, não tem porquê. É seu filho, ele tem que te respeitar. Não importa se ele é autista, ele tem que te respeitar. Você tem que ser autoridade sobre ele. Entendeu? Estevão puxou meu cabelo já no empurro, que eu segurava a mão dele, continha ele. E não existe. Não existe isso. Então, gente, eu vou trazer mais dicas aqui pra vocês, assim, de comportamentos que hoje todo mundo vem e elogia. Nossa, o Estevão, conheci o Estevão, era bebezinho. Nossa, como ele tá evoluído.
Hoje ele ama fazer bolo comigo, faz tanta coisa. Então, tudo isso é muito prazeroso. Meu filho hoje, ele é outra criança. Entendeu? Então, fiquem com Deus, obrigado. Curte, comenta, compartilha. Compartilha esse vídeo se você conhece alguém que tem alguma criança que está com esses sintomas que você quer ajudar. Estou aqui para ajudar mães, né? Eu criei esse canal para isso. E vamos que vamos, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.